Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fiquem agora com o resumo do próximo capítulo da novela Abismo de Paixão. Mas antes, deixem seu like e se inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade. Vamos lá! Gael não aceita a pistola. O esquentado diz a Ramiro que vai matar Damião com suas próprias mãos. Ramiro manda Gael tomar cuidado porque Damião é um arango e demonstrou ser mais homem, mais forte que ele. Ramiro diz a Gael que o compreende e é difícil Damião ter tirado a mulher com quem ele iria se casar. Gael manda ele se calar. Ramiro fala pra Gael que só se divertiu com Ingrid, e eles e Damião devem ter feito o mesmo. Ramiro fala que Damião deve ter tido Elisa nos braços. Os dois acabam brigando. Gael bate a cabeça de Ramiro no balcão. Os esquentados saem na porrada. Gael golpeia Ramiro muito forte. Damião aconselha Almerinda a irem à capital para ela fazer uns exames no hospital. Ele pergunta de Florência. Almerinda pede ao filho para não falar dessa moça. Damião diz à mãe que ela tem que entender que Elisa não tem a culpa do que, segundo ela, Estefânia fez. Almerinda diz que por culpa de Estefânia, Rogério morreu, e agora por culpa de Elisa, ele recebeu uma ameaça de morte. Elisa, Dolores e Lúcio jantam uma comida saborosa. Lúcio comenta com Elisa que durante a ausência dela, Dolores levou flores frescas ao túmulo de Branca e de Estefânia. Elisa diz que as pessoas que eles amaram foram arrebatadas, e só tem ele e Dolores de família. Ela fica emocionada, o velhinho também. Na floresta, Paloma mexe na barriga. Ramona diz que ainda não dá para notar a gravidez, mas quando der, ela não poderá mais ocultá-la. Ramona fica sabendo por Paloma que Elisa e Damião já voltaram ao povoado. Paloma diz a Ramona que espera que Elisa não volte com Gael, porque a felicidade da sua amiga só pode ser estar ao lado de Damião. Paloma diz a Ramona que Gael acusou Elisa de ter o traído, quando sabem que Gael traiu ela primeiro. Ramona pede que Paloma diga a Elisa o que aconteceu entre ela e Gael antes de ir embora da cidade. Lupe recebe uma ligação, lhe informando que Gael foi preso. No dia seguinte, Dolores, Elisa e Lúcio vão ao cemitério e visitam o túmulo de Branca. Lúcio pede perdão e lamenta com Branca pelo que Ramiro fez com ela. O assassino dela ainda está livre por aí. Elisa observa o túmulo da madrinha. Horácio vê Elisa de longe. Enquanto isso, na cidade de Mérida, Ramiro e Gael estão presos. Ramiro é liberado, já que pagaram sua fiança. O velho ceboso debocha de Gael e sai. Paloma vai à igreja de Lupe para falar com Gael. Lupe diz a Morena para romper com esse silêncio e revelar a verdade para Gael. Ele comunica a Tristonha que Gael foi preso. Elisa observa o túmulo do pai e diz que ele deveria estar junto da sua mãe, mas que apesar de tudo, sabe que ela foi o grande amor da vida dele e não acredita que ele tenha se suicidado. A Branquela chora por estar órfã e sozinha neste mundo, sem alguém que do seu sangue que lhe apoie. Ela vai embora do cemitério, mas antes passa perto do túmulo da sua mamãe e diz que não pode perder mais do que perdeu e promete que fará justiça e vai descobrir por que seu pai se matou e vai investigar o passado e não irá parar até descobrir toda a verdade. Ela chora muito e promete à mãe que não descansará até limpar a imagem dela, o nome dela. Damião vai tomar café da manhã. Antônia pede a Damião para pedir algum dos seguranças para acompanhá-lo, porque é perigoso ele ser morto por Gael, que o ameaçou. Damião acha que Gael não atentará contra a sua vida. Antônia fala que à noite Gael veio ali e estava muito bravo. Paloma vai ao consultório para seguir ajudando Florência. Ramona encontra Elisa no cemitério e diz que a mãe dela deve lhe fazer muita falta nesses momentos. Elisa diz que nesse momento e em todos. Ramona diz a Elisa que Estefânia deve estar muito orgulhosa dela, porque apesar de tudo que ela sofreu, sempre ergueu a cabeça e seguiu em frente com dignidade. Elisa diz que cometeu muitos erros e acha que não poderá viver tranquila até entender a morte dos seus pais. Ramona diz a Elisa que desde meninos, Gael e Damião competem pelo amor dela. Elisa se culpa. Damião vai à igreja falar com Gael. Lupe pede prudência e avisa que Gael se mudou, mas que não está na casa, pois se envolveu numa briga à noite e acabou preso. Damião fica chocado. Elisa diz a Ramona que Gael lhe acusou de traição e tem toda a razão. Ramona diz a Elisa que ela está errada e Gael não merece toda essa consideração dela por ele, porque o traidor foi ele. Ramona diz a Elisa que Gael fez muito mal a Paloma e agora por culpa dele, Paloma quer ir embora do povoado para não voltar jamais.
Elisa fica surpresa e triste. Padre Lupe diz a Damião que está muito preocupado com Gael e pede que o sobrinho evite se encontrar com o Esquentado. Lupe diz a Damião que o que ele fez a Gael não tem nome e ele está com razão de estar ressentido com ele. Trouxa e tola como sempre, Paloma visita Gael na cadeia. O doido está esquentado e estressado, querendo sair dali. Paloma suplica que Gael não cometa uma loucura e nem faça mal a Damião. Paloma diz a Gael que ele não tem direito de fazer isso a Elisa, porque foi ele quem traiu a moça primeiro, e com ela mesmo. Gael diz a Paloma que foi ela quem o provocou, quem o seduziu. Almerinda chega ao consultório e fica chocada ao encontrar Florência trabalhando de secretária. Almerinda diz a Florência que ela é a mulher mais inútil que viu em toda a sua vida. Florência pede que Almerinda espere porque o doutor está ocupado. Almerinda pede que Florência lhe devolva o anel de compromisso que Damião deu para ela. Elisa chega ali. Florência tira o anel e diz que Damião já encontrou a mulher indicada. A loira entrega o anel para Elisa. Almerinda se zanga. Paloma diz a Gael que transou com ele porque o ama e fez isso por amor, para saber que no fundo ele a amava, mas já percebeu que não. Gael pergunta a Paloma o que tem que fazer para ela entender que ele não a ama e ela não pode perder tempo com um cara como ele. Ele diz que no seu coração só há espaço para amar uma mulher, que é Elisa. Paloma diz a Gael que ele não merece ela, não merece seu amor e não merece nada. Almerinda pede que Elisa lhe dê o anel. Florência conta que aquele anel é o que Rogério deu para Almerinda, mas que ela deu a Damião para ele presentear uma mulher que vale a pena. Elisa diz a Almerinda que devolve o anel e diz que se algum dia aceitar o anel de Damião, vai se certificar de que ela não tem usado, para não vir com tanta amargura. Almerinda diz a Elisa que não vai deixar seu filho perder a vida ficando com uma mulher como ela. Florência desmascara Almerinda na frente de Elisa e diz que ela tem culpa de tudo o que aconteceu, porque sabia que Damião amava Elisa e mesmo assim sempre tratou de infernizar a vida dele e prejudicá-lo. Elisa sorri para Florência. Damião e Lúcio se reencontram. O velho diz que está muito chateado com ele por ter levado sua afilhada. Damião diz que tinha que evitar que Elisa se casasse com Gael. Lúcio diz a Damião que soube que ele e Elisa voltaram brigados. Lúcio aconselha o bobão sobre isso. Elisa diz a Florência que não entende o que ela faz trabalhando ali. Florência diz que perdeu tudo e precisava desesperadamente ganhar a vida de algum jeito. Florência diz que Paloma se demitiu e vai substituí-la. Flor diz que Paloma vai embora do povoado em mais ou menos uma semana. Florência diz a Elisa que de coração se alegra por ela e Damião estarem juntos. Elisa diz a Florência que não tem nada para perdoá-la e entende a dor que ela passou. Florência diz a Elisa que Damião nunca parou de pensar nela e em nenhum minuto deixou de sentir falta dela. Elisa sai. Padre Lupe vai ao Ministério Público de Mérida para tirar Gael. Gael diz que brigou com o estúpido do Ramiro Mendonça. Gael pede que Lupe lhe tire dali, porque tem muitas coisas para fazer e tem que acertar as contas com Damião. Gael diz que Damião é a pessoa que mais mal lhe fez na vida e não vai parar até ele pagar por tudo. Damião se encontra com Elisa na praça. Damião diz a Elisa que não falou com Gael ainda, porque à noite ele foi preso após brigar com um cara no boteco. Elisa diz a Damião que está triste porque está perdendo ele. Depois de terem sido felizes por 3 dias naquela praia, Lupe diz a Gael que ele se transformou num ser cheio de rancor, de ressentimento e de desejos de vingança. Gael jura a Padre Lupe que vai matar Damião. Lupe diz a Gael que não vai tirá-lo dali, para ele continuar fazendo estupidezes. Lupe já pagou a fiança. Ele assina os documentos, mas pede que os policiais não liberem Gael agora e que o deixe preso por mais 24 horas. Damião pergunta a Elisa por que o afasta dela e depois o aproxima. Os dois estão tristes. Ele diz que precisa ter certeza dos seus sentimentos. Ela diz que nunca duvidou do que sente por ele. Damião diz que deixou tudo por ela, mas fica pensando caso ela o rejeite depois. Elisa se levanta. Damião diz a Elisa que o amor dela é uma dor que precisa para poder viver e agarra a mocinha. E eles acabam se beijando apaixonadamente. Almerinda chega na praça batendo palmas e grita para todos se aproximarem. Ela diz: se aproximem para ver a mulher mais popular do povoado.
Elisa é o vivo retrato da própria mãe. Damião manda a mãe calar a boca. Almerinda diz a todos que Elisa brinca com dois homens com o objetivo de destruí-los. Ele pede para a bruxa se calar. Almerinda diz que Elisa é uma qualquer, igual à mãe dela. Elisa pede que Almerinda cale a boca. Ela diz que não vai descansar até ela ir embora dali, porque ela e a família dela, dos Bouvier, foram a pior desgraça da sua vida. Elisa diz a Almerinda para se sentir satisfeita, porque por toda a vida se dedicou a destruir sua família, e sua mãe e seu pai já estão mortos. Elisa questiona Almerinda o que mais ela precisa para deixá-la em paz, e se quer ela morta também. Elisa diz que pelo que mais ama na vida, vai fazer ela pagar por todo o mal que lhe fez durante todo esse tempo. E aí ela vai poder gritar para todo mundo que ela é a pior desgraça daquela cidade. Damião pede que Elisa não caia nas provocações da sua mãe. Elisa diz que não tem nada a perder e diz a Almerinda para se lembrar dela, porque não a conhece como inimiga. A velha não aguenta e desmaia. Gael segue atormentado na prisão e se lembra de quando Damião roubou Elisa dele e jura que irá matá-lo. Gael é colocado em liberdade. Edmundo diz a Damião que a mãe dele sofreu um pré-infarto e o estado é delicado. Almerinda diz ao filho que está morrendo e está muito assustada e por isso não quer morrer, pelo menos não agora. Almerinda pede que Damião rejeite Elisa e a afaste. Gael pega um ônibus de volta para o povoado. É como se ele tivesse possuído pelo demônio, porque ele está completamente dominado, tomado pelo ódio, com desejo de vingança. Damião encontra Elisa na igreja. Ela pede que ele a deixe em paz e não a siga mais. O bobo diz que sabe que sua mãe se comportou mal, mas ela não devia ter reagido daquele jeito. Elisa diz que está cansada, porque graças a Almerinda, todos a atacam, todos a criticam. Elisa diz que vai acabar com a Almerinda, antes que ela acabe a destruindo. Damião manda ela calar a boca e diz que sua mãe sofreu um infarto e está morrendo, e quer a extrema unção de Lupe, porque acha que não vai resistir à viagem para a capital. Elisa vai à casa de Lupe e diz que Damião precisa dele, porque a Almerinda teve um infarto e será levada ao hospital. Lupe pede que ela não se preocupe e diz que tudo vai ficar bem. Lupe diz a Elisa que eles precisam evitar outra tragédia, porque Gael saiu da cadeia há 1 hora e já deve estar no povoado. Gael chega no povoado e encontra Damião na porta da igreja e diz que estava o procurando. Damião diz que também queria vê-lo e nunca se escondeu. Gael diz a Damião que ele tirou o que ele mais amava na vida e não vai perdoá-lo. Damião reconhece que não devia ter levado Elisa à força, mas diz que é livre e está disposto a lutar pela mulher que ama, contra ele e contra quem for. Gael diz que jurou que vai matá-lo e vai cumprir. Gael dá socos em Damião. O bobo cai no chão. Gael dá chutes em Damião e pega uma pedra para matá-lo. Elisa grita não. Lupe grita e diz a Gael que ele não pode matar o próprio irmão. Lupe vai até Gael e diz que ele e Damião são irmãos e ele também é filho de Rogério Arango. Gael pensa que não é verdade. Lupe diz a Gael que ele também leva o sangue de Rogério. Gael está furioso e grita. Elisa fica preocupada. Lupe percebe que rompeu com seu segredo de confissão. Damião pede explicações ao tio. Lupe diz a Damião que ele e Gael são irmãos. Lupe diz que era um segredo de confissão que ele acaba de violar. Damião pergunta por que seu pai nunca reconheceu Gael como filho. Lupe diz que Rogério nunca soube disso e, segundo Ingrid, Almerinda pagou para ele ir embora do povoado com o menino. Damião fica impressionado. Lupe diz que Almerinda sempre soube disso. Damião diz a Elisa que nesse momento não quer vê-la, porque sua mãe está a ponto de morrer e acaba de saber que Gael é seu irmão e eles dois a amam. Elisa fica triste. Damião diz a Elisa que ele e Gael estão dispostos a lutar até a morte por ela, e foi ela quem os levou a isso, e espera que ela se sinta satisfeita. Elisa sofre por ter brincado com os dois irmãos. Ramiro volta ao bar. O dono do bar manda ele ir embora, porque não quer gente que arrume problemas ali. Ele pede uma bebida e decide ficar. Gael encontra Ramiro no bar e pergunta de Ingrid. Ramiro diz que não sabe. Gael diz a Ramiro que Padre Lupe lhe disse que Rogério é seu pai. Ramiro diz que então deve ser verdade. Damião vai até a mãe e diz que não conseguiu falar com Lupe. Almerinda diz que está assustada, tem medo e não quer morrer. Damião diz à mãe que ela será levada para a capital. Ela diz que quer ir para a sua fazenda.
Damião diz à mãe que quando ela estiver bem, eles irão conversar seriamente. Almerinda pergunta se é de Elisa e diz que nunca aceitará Elisa com ele e prefere morrer. Damião diz à mãe que ela sabia que Gael era seu irmão e nunca lhe disse. Damião diz à mãe que seu tio lhe contou tudo. Padre Lupe chora na igreja por ter quebrado o segredo de confissão e pede perdão a Deus pelo que fez. Almerinda pergunta a Damião o que Lupe disse. Damião diz que ele disse que Ingrid Navarro entregou Gael para ele, recém-nascido, e foi embora da cidade, porque ela pagou para que ela isse. Almerinda diz que Ingrid era uma oportunista, que ficou com o pai dele, com a intenção de tirar algo, que era supostamente dinheiro. Almerinda se sente mal e pede para não falar disso. Damião pensa que a mãe está fingindo, já que o aparelho médico está normal. Ele diz que está decidido a chegar a fundo em tudo isso, e cedo ou tarde ela terá que responder a ele, porque o afastou de Gael, se sabia que era seu irmão. Elisa chega na casa do padrinho, acabada. Elisa chora e diz que está farta e cansada, e revela a Lúcio e Dolores que Damião e Gael são irmãos, e estiveram a ponto de se matar. Elisa diz que ela e Padre Lupe chegaram, bem na hora que Gael iria matar Damião, e o único que Lupe fez para detê-lo foi gritar que Gael é irmão de Damião e que os dois são filhos de Rogério Arango. Elisa diz que tudo foi sua culpa e sofre. Almerinda diz ao filho que Rogério e ela estavam casados e ele ainda não tinha nascido e a relação deles estava muito mal. Daí, Ingrid se aproveitou disso para se envolver com Rogério. Almerinda diz que Ingrid estava disposta a destruir seu casamento e não podia permitir. Ela fala que se Rogério tivesse descobrido sobre a gravidez de Ingrid, teria lhe deixado. Damião pergunta à mãe como soube que o menino que abandonaram na igreja era o filho de Ingrid. Almerinda diz que concluiu sozinha, porque tudo coincidia, já que isso ocorreu quando Ingrid sumiu do povoado. Damião entende, porque a mãe sempre odiou Gael e pergunta como não lhe disse. Não lhe deu a oportunidade de aproveitar seu irmão na infância. Almerinda diz ao filho para não se culpar de nada. Damião diz que sempre teve tudo e seu irmão nada, e o mais triste é ela ter ficado calada. Damião diz a Almerinda que Gael não tinha culpa da infidelidade do maridinho dela, e isso não vai perdoar nunca. A cobra sofre. Henrique encontra Florença saindo do consultório. Ela fala que Paloma lhe ajudou a conseguir o emprego e esteve lhe ajudando. Henrique acaba beijando Florença. Depois ele diz que precisava desse beijo para se dar conta de que já não sente nada por ela. Ele sai. Lupe pede que a irmã não se preocupe, pois tudo ficará bem. Ele diz que lamenta, mas já não pode dar a extrema unção a ela, porque traiu Deus, e já não pode servi-lo como sacerdote, já que rompeu com o segredo de confissão. Almerinda pergunta ao irmão por que fez isso, e diz que ele não deveria ter feito isso. A bruxa fala que a excomunhão é pouco para ele, comparado ao que ele merece. A tonta diz que seu filho está destroçado, e ela também. Lupe diz à irmã que fez isso para salvar a vida de Damião, quando Gael estava a ponto de matá-lo. Almerinda fica surpresa e por pouco não sofre outro infarto. Carmen e Ramiro se envolvem como dois nojentos. Gente. Ramiro diz a Carmen que Gael soube da verdade e já sabe que Rogério Arango foi seu pai. Carmen fica chocada e pergunta como Gael soube. Ramiro diz que Lupe rompeu com o segredo de confissão. Carmen fica preocupada por Lupe ter soltado a língua. Ela manda ele vazar dali. Florença sofre pela rejeição de Henrique e se lembra de quando eles se davam bem e eram bons amigos. Ela se culpa por ter perdido o homem que sempre amou em toda a sua vida. Damião vem à casa de Gael e pede para conversarem. Gael pergunta como ele o encontrou. Damião diz que seu tio disse que ele alugou aquela casa. Gael diz que alugou aquela casa para que quando se casasse com Elisa, fosse viver ali com ela, mas agora não acontecerá nada graças a ele. Damião diz que não veio brigar. Gael diz a Damião que eles serem filhos do mesmo homem não significa nada, que mudou de pensamento, pois seu ódio por ele cresce cada vez mais. Gael manda Damião comparar a vida de ambos. Gael fala que Damião cresceu tendo tudo e ele nada, porque o abandonaram na porta de uma igreja. Gael diz que teve que trabalhar desde pequeno para pagar tudo e teve que sujar suas mãos para conseguir comida e ajudar Lupe com os gastos. Gael diz a Damião que ele tirou tudo dele, desde o sobrenome até a mulher que ele ama. Gael pede que ele não lhe jure nada, porque renega o sobrenome Arango e renega ter o mesmo sangue dele. Damião diz a Gael que não vai pedir
perdão pelo que fez, porque não se arrepende de nada e do passado não tem culpa de nada. Damião pede que Gael perdoe Elisa. Gael diz a Damião para ele perdoá-la, porque quem ela ama é ele. Damião diz a Gael que Elisa também ama ele, e se ele perdoá-la, ela irá aceitá-lo, e se ele convencê-la, ela irá se casar com ele. Ele diz que não pensa em atrapalhá-los, e pode se afastar, porque já tiraram muitas coisas da vida dele, e veio ali para dizer que renuncia ao amor de Elisa para sempre.